abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler alguns trechos, tá ok? Mas em primeiro lugar eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Timóteo 1:15. 1 Timóteo 1:15. E o título dessa mensagem é Facilitadores. Repita aí no seu lugar, facilitadores. Facilitador de quê? Nós vamos descobrir nessa noite. 1 Timóteo 1:15, a partezinha A. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Pode tomar seu assento. Facilitador. Característica daquele que torna as coisas mais fáceis. Característica daquele que facilita, que elucida certas coisas, que clareia certas coisas, que esclarece certas coisas. E de que nós precisamos ser facilitadores? Nós precisamos, como igreja, como servos do Senhor Jesus, como corpo de Cristo, nós precisamos ser facilitadores de milagres. Facilitadores de milagres nas vidas daqueles que nos rodeiam, nas vidas daqueles que nos cercam. Precisamos ser facilitadores de milagres para com essas pessoas. E o maior milagre de todos está escrito no trecho de 1 Timóteo 1:15 que nós acabamos de ler. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Nós precisamos agir como facilitadores de muitos milagres, sendo o principal desses milagres a salvação. E a priori, nós vamos meditar quando e como nós deixamos de ser facilitadores e nós nos comportamos como dificultadores para que as pessoas cheguem até Jesus. E dentro desse contexto de dificultadores, muitas vezes nós infelizmente acabamos nos comportando não como facilitadores, mas como dificultadores, como pedras de tropeço, como impedimentos. E eu quero que você abra sua Bíblia aí no livro de Mateus 23:4. Nós já lemos esse versículo aqui há algum tempo atrás. E a primeira grande forma de conduta que o Espírito Santo ministrava ao meu coração, que faz com que nos tornemos dificultadores, é o legalismo. O legalismo é o estilo de vida das pessoas que acreditam que o cumprimento de regras torna o indivíduo merecedor da salvação divina. Merecedores da salvação nós nunca seremos. Merecedores do que Cristo fez por nós nunca seremos. E se nós adotamos um estilo de vida baseado em regras, baseado em determinadas formas de comportamento que visam atrair, digamos assim, uma atenção de Deus para nós, no sentido de que estou fazendo isso, sou merecedor. No sentido de que estou agindo dessa forma, sou merecedor. Eu já preguei aqui em performance, eu já preguei aqui sobre isso, mas o Espírito Santo me ministrou mais uma vez a trazer o legalismo como um comportamento do qual nós precisamos fugir. Nós não podemos considerar que tudo que fazemos para Cristo nos torna merecedores da graça, porque não nos torna. É graça, é favor, é presente. E uma vez que nós adotamos esse estilo de vida, nós acabamos lançando sobre aqueles que ainda não caminham com Jesus um jugo muito pesado de ser carregado. Porque a partir do momento que olhamos para as pessoas ao nosso redor e as enxergamos vivendo uma vida de pecado, que aos nossos olhos nós não vivemos, nós não consideramos aquelas pessoas como merecedoras do que Jesus fez. E isso faz com que entre Jesus e essas pessoas cresça uma lacuna. E temos que ter cuidado para que nós não sejamos os instrumentos de gerar essa distância. Quando deveríamos aproximar as pessoas de Jesus através do nosso legalismo, através do nosso discurso,
cheio de fardos pesados, difíceis de serem carregados, nós podemos acabar distanciando as pessoas do Evangelho de Cristo. Nós podemos acabar distanciando as pessoas de Jesus. Quando Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E partindo agora para um esclarecimento acerca disso, não é que vamos viver com Jesus e fazer tudo, não. Mas a santidade, como já foi ministrado aqui, é reflexo do amor. Mateus 23:4. Jesus falando sobre os líderes religiosos, sobre os fariseus. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Aqueles homens lançavam jugo sobre as pessoas que nem eles conseguiam carregar, que nem eles conseguiam corresponder, expectativas de comportamento que nem eles conseguiam suprir. Colossenses 2:23, se você não quiser abrir, não tem problema. Mas olha só o que a Bíblia nos fala. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. O que a Bíblia está nos ensinando? Que muitas vezes, quando nós adotamos esse estilo de vida somente de regras, sem motivação alguma, sem obediência genuína, sem amor sincero, olha o que a Bíblia está dizendo. Tem a aparência de sabedoria. É humildade fingida. É severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate à satisfação dos prazeres da carne. Quando Jesus nos chama, quando o Evangelho nos chama para viver um estilo de vida onde o Espírito nos governa e manifesta os frutos do Espírito, não através de uma série de regras, mas através de um conjunto de princípios que nos aproximam do Senhor Jesus. Legalismo significa pôr regras acima de Deus. Se você não fizer isso, você não pode se relacionar com Deus. Se você não fizer tal coisa, você não pode se relacionar com Deus. Por que o escândalo da salvação de Zaqueu? Porque Zaqueu levava um estilo de vida completamente diferente do que os religiosos pregavam. Mas o Evangelho é sobre encontrar-se com Jesus e ser transformado. E não ser transformado para se encontrar com Jesus. A ordem é diferente. A gente vem como tá. A gente vem cheio de defeito mesmo. A gente vem cheio de coisas difíceis mesmo. A gente vem cheio de complicações mesmo. Mas o encontro com Jesus nos transforma e nos faz viver um novo estilo de vida. Legalismo é colocar regras acima de Deus e das necessidades humanas. O legalismo consiste em uma escravidão. E quando nós pregamos uma religião legalista, nós acabamos por lançar sobre as pessoas um jugo e nos tornamos dificultadores do milagre da salvação. Em segundo lugar, eu quero te levar a meditar sobre a insensibilidade. Insensibilidade à dor do outro. Insensibilidade à luta do outro. Insensibilidade à história do outro. É quando nós olhamos para as pessoas e medimos as pessoas com a nossa própria régua. Eu passei por isso desse jeito, então fulano é obrigado a passar por isso desse jeito também. Essa luta que fulano está enfrentando, eu passei por coisa muito pior e estou aqui de pé. Essa dificuldade que fulano está enfrentando, eu passei por coisa muito pior e nem morri, estou aqui de pé, ó. Nós nos tornamos insensíveis à dor das pessoas. E querido, esse estilo de vida que você tem levado faz com que você desconsidere a dor das pessoas. Você precisa reavaliar o que você tem considerado como cristianismo. Eu preciso reavaliar o que eu tenho considerado como cristianismo. Porque cristianismo é sobre se importar com a dor do outro. Cristianismo é sobre valorizar o que a pessoa está passando. Cristianismo é sobre tentar compreender o que está acontecendo. E não somente olhar e tentar impor uma forma, um padrão que aquela pessoa precisa agir e se comportar. Nós precisamos ir até essas pessoas e apontá-las a solução para as dores, para as feridas e para os problemas. E a solução continua sendo
Cristo. Abra sua Bíblia em Marcos 10, 46 ao 52. Marcos 10, 46 ao 52 fala sobre Bartimeu. Bartimeu, ele era um cego. E Jesus estava em Jericó com os seus discípulos. E olha o que é que vai nos dizer esse trecho. Entretanto, chegaram a Jericó. Quando mais tarde ele e os discípulos deixavam a cidade, seguia-os grande multidão. E aconteceu que um pedinte cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado junto à estrada. Ouvindo dizer que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muita gente repreendia-o para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quem nós temos sido diante do grito das pessoas? Nós temos sido facilitadores que pegam na mão dos cegos, e eu quero que você enxergue a cegueira como pecado. Ou nós temos sido a multidão que grita ainda mais alto e manda se calar. Talvez aquelas pessoas achavam que Bartimeu não era digno de chegar até Jesus. A Bíblia não explicita isso, mas o contexto que ele vivia nos permite fazer uma conjectura. Bartimeu era cego, ele era um mendigo, ele estava sujo, ele estava fedendo. E Jesus já tinha ganhado uma certa notoriedade, um certo respeito entre as pessoas naquela época. E as pessoas tentaram calar Bartimeu. A multidão tentou calar Bartimeu. A multidão tentou impedir Bartimeu de gritar, e Bartimeu gritava cada vez mais alto. Quando na verdade essa multidão deveria ter pego Bartimeu e ter facilitado a chegada de um cego, de Bartimeu até Jesus. Quem nós temos sido? Nós temos sido uma igreja que facilita encontros entre cegos espirituais e o Deus que pode curar? Ou nós temos nos comportado como a multidão que ao ouvir o grito e o clamor diz: se cale. E em terceiro lugar, eu quero meditar com você sobre a altivez. A altivez. O sentimento de que somos melhores do que os outros. E esse é o erro do legalismo. Porque quando seguimos as regras que achamos que nos tornam merecedores de tudo que Jesus fez por nós, nós acabamos nos colocando em uma posição de orgulho e altivez. E começamos a nos considerar melhores do que os outros. Quando na verdade, por mais clichê que isso seja, o pecado do outro em nada difere do meu pecado. Ele só muda muitas vezes de esfera, de área. O meu pecado em nada difere do seu pecado. O nosso pecado em nada difere do pecado das pessoas que estão lá fora. Eles só mudam de área. Eles só mudam de especificidade. Eles só mudam de esfera. Mas é o mesmo pecado. Queridos, nada ampara a ideia de pecadinho, pecado e pecadão, pecado. Olha, fulano praticou um pecado cabuloso, viu? O meu pecado é tão grande quanto o de fulano. E nós precisamos entender isso. Para que a altivez não encontre lugar no nosso coração. Para que o orgulho não encontre lugar no nosso coração. E eu quero meditar com você em Lucas 18, 10 ao 14. Um fariseu e um publicano. Um religioso que seguia as regras por aparência. E um pecador que em nada satisfazia os padrões estabelecidos pelos homens. Lucas 18, 10 ao 14. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Você percebe o tom de acusação? Você percebe o tom de apontamento? Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os homens que adulteram, que fazem isso, que fazem aquilo. Eu dou o dízimo 2 vezes por semana. Jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo, de tudo quanto ganho. Mas o publicano, o texto continua, ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu. Ele batia no peito e dizia: Deus,
tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E Jesus disse: eu lhes digo que esse homem, o publicano e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O fariseu acreditava que a virtude vinha do fazer. O fariseu acreditava que a virtude vinha do que ele fazia ou deixava de fazer. Acreditava que o publicano era um grandioso pecador, mas a palavra nos assegura de que o publicano voltou para casa justificado. E justificação consiste no fato da justiça de Jesus vir sobre nós. Porque nós não somos justos, mas por causa de toda essa grande obra de graça, de salvação, Jesus nos justifica. Deus nos justifica. A justiça de Cristo respinga. Eu gosto de ilustrar assim na minha cabeça. A justiça de Cristo respinga sobre nós. E pingos da sua justiça são o suficiente para Jesus olhar para nós e dizer: eu te justifico. Eu não olho para o teu pecado. Eu não olho para o seu passado. Eu não olho para o que você tem de desajuste. Eu olho para a digital do meu Filho perfeito que está sobre você. E o publicano voltou justificado. O publicano batia no peito porque ele sabia de onde vinha o problema. Ele sabia que o problema vinha de dentro, ele sabia que o problema vinha do coração. E ele se arrependia dos seus pecados. Enquanto o fariseu não imaginava o quão podre estava o seu coração. Nós não podemos jamais permitir que a nossa obediência ao Senhor nos coloque em um lugar de altivez, nos coloque em um lugar de orgulho, nos coloque em um lugar de que sou melhor do que aquele porque ele adultera, ele não dá o dízimo, ele não vem à igreja, ele faz isso, ele faz aquilo. Não, nós não sabemos o que está no coração do outro. E nós não temos o direito de julgá-lo e sentenciá-lo à condenação ou à salvação. O pecado do outro jamais vai ser maior do que o meu pecado. E só para você, não precisa abrir, mas Mateus 12:20, apontando para uma profecia lá de Isaías, diz: não esmagará a cana rachada, nem apagará o pavio que fumega, até que se faça vencer a justiça. Jesus não condena. Deus não condena quem já está se sentindo tão humilhado como esse publicano estava, sem coragem de olhar para os céus. E nós precisamos agir como facilitadores, no sentido de olhar para essas pessoas, no sentido de olhar para o outro e oferecer, através do Evangelho, uma oportunidade de transformação e mudança de vida, e não um dedo que imputa a acusação ou condenação. Existe possibilidade de transformação em Jesus. Se eu fizer uma rápida pesquisa, eu garanto que cada um de nós foi transformado e verdadeiramente transformado em alguma área da nossa vida. Se Jesus foi poderoso para me transformar, por que Ele não é poderoso para transformar o outro? Se Jesus foi poderoso para te transformar, por que Ele não é poderoso para transformar o outro? Paremos de nos colocar em uma posição de superioridade diante das outras pessoas, simplesmente porque julgamos que o pecado delas é maior do que o nosso. E não é. E agora eu quero te falar para você sobre quem nós devemos ser. Nós precisamos ser facilitadores. E eu quero te levar a meditar em uma das histórias que eu sou mais apaixonada nos evangelhos, que está lá em Lucas 5, 17 a 26. A cura do paralítico. E diferentemente da multidão que tentou calar Bartimeu, esses 4 amigos arrumaram um jeito de fazer com que o paralítico chegasse até Jesus. E quando pensarmos em um exemplo a ser seguido para com aqueles que ainda estão cegos pelo pecado, para com aqueles que ainda estão paralisados por causa da estagnação que o pecado causa, nós precisamos nos distanciar da multidão que tentou calar Bartimeu e nos aproximar dos 4 amigos que fizeram o possível e o impossível, mas ergueram ali. Na verdade, desceram aquele paralítico bem à frente de Jesus.
Olha o que é que nos diz Lucas 5, 17 ao 26. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando e estavam ali sentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama o homem que estava paralítico e procuraram fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas baixaram a cama até o meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? O que é mais fácil? Dizer os seus pecados são perdoados, ou dizer levante-se e ande? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levante, toma a sua cama e volte para a sua casa. E levantando-se diante dele, tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor. E disseram: hoje nós vimos prodígios. Eu quero que você enxergue a paralisia como esse cenário de estagnação que o pecado produz em nossas vidas. E deixa eu te falar uma novidade, deixa eu te relembrar uma coisa. Um dia eu fui paralítica. Um dia você foi paralítico espiritualmente. Um dia eu fui cega espiritualmente. Um dia você foi cego espiritualmente. Um dia todos nós estávamos condenados. Um dia todos nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. E você pode dizer: ah, mas você nasceu na igreja, mas eu carrego a herança adâmica. Todos nós um dia estávamos fadados à condenação. Estávamos em uma posição de paralíticos espirituais, de mancos espirituais, de cegos espirituais. Então enxergue essa paralisia como essa estagnação que o pecado produz. Os amigos são exemplos de como nós devemos agir para com as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, para com as pessoas que ainda estão estagnadas pelo pecado, para com as pessoas que ainda estão cegas por causa do pecado. E um facilitador, ele carrega em si 3 características: o movimento, o esforço e o fato de apontar para Jesus e glorificar o seu nome através das suas ações. Perceba o que é que nos diz aqui o versículo 18. Olhem só o que é que nos diz o versículo 18. Deixa eu só abrir aqui na minha Bíblia que eu estava acompanhando no computador. E no computador eu coloco o texto todo junto. E aí não dá para diferenciar o que é 17 e o que é 18, mas eu chego já. Lucas 5, 18. Chegaram então os homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa a fim de apresentá-lo perante Jesus. Trazendo. A versão que eu li para vocês diz transporte. E transporte aponta para movimento. Facilitadores de milagres não vão se importar no quanto terão que se movimentar para permitir encontros entre paralíticos e Jesus. Facilitadores de milagres não vão ficar presos, com os seus olhos voltados a um cenário de impossibilidades. Esses amigos creram que Jesus tinha cura para aquela paralisia, para aquele problema. E nós sabemos que Jesus tem a cura para o pecado. E assim como esses amigos, nós precisamos nos movimentar para trazer aqueles que necessitam desse encontro, para trazer aqueles que necessitam do encontro com Jesus. E o que você tem feito? O que eu tenho feito? Quais são os passos que você tem dado em direção aos perdidos? Quais são os passos que você tem dado em direção aos paralíticos espirituais, aos mancos espirituais, aos cegos espirituais? Igreja tem que ir.
E ir não diz respeito somente a outro estado, cidade ou nação. Ir diz respeito ao seu trabalho. Ir diz respeito à sua vizinhança. Ir diz respeito a um local em nossa cidade onde sabemos que muitas vezes se concentram pessoas que levam vidas tão escravizadas pelo pecado. E diz respeito a evangelismo porta a porta. E diz respeito a usar isso aqui a favor do evangelho. E diz respeito a encontrar nas pequenas oportunidades do dia a dia verdadeiros púlpitos para explanar a palavra de Deus. Você tem púlpitos diante de si todos os dias da sua vida. E o que você tem feito com essas oportunidades? Movimentação. Eles enxergaram em Jesus a oportunidade que aquele homem precisava para um novo começo. Ele não podia se transportar, mas eles possibilitaram que aquele homem chegasse a Jesus. Eles possibilitaram que aquele homem chegasse até onde Jesus estava. O segundo aspecto é sobre esforço. Queridos, e na primeira leitura que eu fiz desse texto, eu não tinha identificado um aspecto que posteriormente eu identifiquei. A multidão estava à porta e a multidão funcionou mais uma vez como um empecilho para que quem precisava ter um encontro com Jesus não conseguisse chegar até Jesus da forma prevista. O natural era que aquele paralítico, guiado pelos homens, passasse por onde? Pela porta. É como se chegasse aqui alguém e nós, a multidão, fechássemos o cerco e impedíssemos essa pessoa de caminhar até um determinado destino. A multidão, mais uma vez, se colocou como um empecilho para um encontro de alguém com Jesus. É triste quando nós nos tornamos essa multidão. A multidão que estava lá, seguindo Jesus, ouvindo Jesus, amando contemplar o que Jesus estava fazendo, sendo curados, sendo ministrados, sendo alcançados, mas estava se comportando como meros espectadores do que Jesus estava fazendo. E quando teve a necessidade de afastar um pouquinho para permitir que alguém passasse, isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Isso me traz tanto temor. Quem eu tenho sido? Quem você tem sido? Será que nós somos a multidão que acompanha Jesus há um tempão, que ouve de Jesus há um tempão, que vem para a igreja há um tempão, mas quando aparece uma oportunidade, uma necessidade de alguém se encontrar com Jesus, a gente fecha o cerco? A gente não afasta? A gente não dá licença? A gente se comporta como dificultador desse encontro tão necessário? Ei, não esqueça que para você se encontrar com Jesus, alguém facilitou esse caminho para você. Alguém pregou para você. Alguém apresentou o evangelho para você. Alguém usado pelo Espírito Santo te fez um convite que mudou a sua vida. Não nos comportemos como esses espectadores que estavam no caminho, que se colocaram no caminho daquele paralítico que precisava chegar até Jesus. Era a oportunidade daquele homem mudar de vida. E muitas vezes Jesus é a única oportunidade que as pessoas têm de mudar de vida, de ter a sua vida transformada, de serem libertos de uma escravidão. E ao invés de nós facilitarmos o caminho, nós nos comportamos mais uma vez como a multidão e dificultamos esse encontro. Aqueles amigos, quando viram que não ia ser possível o caminho convencional, eles subiram na casa, destelharam uma parte da cobertura e baixaram o paralítico à frente de Jesus. Agora eu quero que você pare para pensar na dificuldade que esses homens enfrentaram. Qual é o nível de dificuldade que você está disposto a enfrentar para promover encontros entre as pessoas e Jesus? Qual é o nível de dificuldade que eu estou disposta a enfrentar para promover encontros entre as pessoas e Jesus?
Aqueles homens subiram em uma casa, destelharam parte da cobertura, trouxeram de baixo um paralítico para cima do telhado. Mas eles não se importaram. Eles podiam ter chegado naquela porta, enxergado a multidão e terem se conformado com o fato de que não ia ser possível inserir o paralítico naquela casa através de um meio convencional. Mas eles encontraram uma forma. Eles se esforçaram um pouco mais. Eles pensaram fora da caixa. Se esforçaram para promover aquele encontro tão necessário. Até que ponto estamos dispostos a pagar o preço para que as pessoas conheçam Jesus? Até que ponto estamos dispostos a pagar o preço para que as pessoas se conectem com Jesus? Nós precisamos ser intencionais. A ação daqueles homens foi completamente intencional para fazer com que o paralítico, se encontrasse com Jesus. Esse esforço diz respeito a sair da minha zona de conforto. Esse esforço diz respeito a sair da sua zona de conforto. Esse esforço diz respeito a tirar o nosso eu do centro do evangelho. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu. Ei, você não é o centro do evangelho. Eu não sou o centro do evangelho. E a sua salvação não é um fim em você. Você foi salvo para que através de você a obra de salvação seja perpetuada e você conecte outras pessoas a Jesus. E você promova outros encontros de pessoas com Jesus, como um dia alguém foi usado para promover o seu. E isso precisa gerar temor no nosso coração. O que nós temos feito? O que nós temos feito? Essa noite é a noite de nós tirarmos o nosso eu do centro. Essa noite é noite de nós tirarmos as nossas ambições, as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas promessas do centro, para abrir caminho, para afastar assim como a gente diz aqui no nordestino, para que outras pessoas tenham acesso a Jesus. Acontece que muitas vezes o nosso eu preenche todos os espaços e se comporta como uma barreira para que as pessoas não acessem o que elas podem acessar em Jesus. E se isso tem acontecido, nós não podemos nos conformar com essa realidade e nós precisamos revertê-la urgentemente. Abra caminho, tire o seu eu do centro. Faste aí o que tiver que fastar, mas seja um facilitador de milagres, seja um facilitador de salvação, seja um facilitador de encontros entre as pessoas e Jesus, encontros que modificarão a vida dessas pessoas para sempre, encontros que impedirão essas pessoas de continuar a trilhar o caminho que as conduz ao inferno e possibilitarão que essas pessoas caminhem um caminho que as conduz ao céu. E em terceiro lugar, facilitadores de milagres sempre contribuirão para que o nome de Jesus seja glorificado. Eu não sei qual é o desejo do seu coração, mas se tem algo que eu quero fazer nessa minha curta passagem na terra, é contribuir para que o nome de Jesus seja glorificado. E não há nada mais intencional a ser feito nesse cenário de contribuição para que o nome de Jesus seja glorificado do que sermos nós os agentes e os instrumentos desses encontros entre as pessoas e Jesus. Que o meu nome seja esquecido, mas que a quantidade de pessoas que ganhou, que teve acesso ao Evangelho, que teve acesso a Cristo, que teve acesso à salvação, que teve acesso a essa transformação, seja latente através de nós, através das nossas vidas. Um dia nós vamos passar, um dia nós vamos morrer, e como nós seremos lembrados? Como nós seremos lembrados? Facilitadores de milagres contribuem para que o nome de Jesus seja glorificado. Versículo 26
diz, olhem só o que é que vai nos dizer o versículo 26. Todos ficaram estupefatos e glorificavam a Deus. E tomados de grande temor, exclamavam: hoje vimos grandes prodígios. Aquele homem foi curado de uma patologia, mas a cura exterior era nada comparada à cura interior. A cura do pecado foi a primeira coisa que Jesus disse: eu perdoo os seus pecados. Os seus pecados estão perdoados. E tudo isso porque alguém não se importou em se movimentar. E tudo isso porque alguém não se importou em se esforçar. E tudo isso porque alguém não se importou em abrir caminhos e facilitar um encontro entre o paralítico e Jesus. Isaías 1, 18 e 19 diz: venham, vamos refletir juntos. Diz o Senhor: embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão o melhor fruto dessa terra. Sabe, queridos, as pessoas precisam olhar para nós, elas precisam nos enxergar como essa ponte entre elas e um novo começo. E esse novo começo é Jesus. E essa cura é Jesus. E essa transformação de vidas é Jesus. Essa palavra de Isaías precisa estar latente entre nós. Ainda que os meus pecados sejam como escarlate, ainda que os seus pecados sejam como escarlate, tem alguém que os torna brancos como a lã. Tem alguém que nos purifica. Tem alguém que te purifica. Tem alguém que te dá a oportunidade de viver um novo começo. E esse alguém é Jesus. E as pessoas precisam encontrar em nós facilitadores de encontros, facilitadores de milagres, facilitadores de salvação. Essa mensagem precisa ser latente, porque um dia foi por causa dessa mensagem que nós somos salvos. Porque um dia foi por causa dessa mensagem que nós conhecemos a Cristo. Porque um dia foi por causa dessa mensagem que nós tivemos as nossas vidas completamente transformadas pelo favor, graça e misericórdia divino. Que um dia, quando eu morrer, eu seja lembrada como alguém que facilitou encontros entre as pessoas e Jesus. Coloque na sua cabeça que nós temos um tempo muito limitado nessa terra. E cada um de nós nasceu com um propósito. E antes do propósito vem a responsabilidade universal de todo crente, a grande comissão. E até o dia que Deus me permitir, por mais que se torne cansativo e por mais que se torne repetitivo, eu vou estar aqui falando para você sobre a grande comissão e sobre a urgência. Porque pessoas continuam morrendo sem Jesus. Porque pessoas continuam morrendo, indo para o inferno. E nós precisamos facilitar o encontro das que ainda estão aqui com Jesus. Mas muitas vezes a gente se comporta como uma multidão, querido. E eu quero te fazer meditar hoje quais ações você tem deixado de tomar ou tomado que te impedem de ser um facilitador. É mais simples do que você imagina. É abrir a sua boca e dizer: ainda que até hoje os seus pecados sejam como escarlate, venha, porque Jesus os tornará brancos como a lã. Venha, porque em Jesus há oportunidade de novos começos. Venha, porque em Jesus há oportunidade de transformação. Que você seja lembrado quando você passar como alguém que facilitou encontros entre as pessoas e Jesus. Eu não quero que Giovana seja conhecida, mas eu quero que a menina que apresentou Jesus às pessoas seja conhecida. Não por minha causa, mas pelo fato de que através de mim, pela graça sobrenatural do Senhor, pessoas se conectaram a Jesus. E você precisa desejar a mesma coisa. E você precisa ansiar a mesma coisa. E todos os dias antes de sair da sua casa, você precisa orar: Jesus, me deixe ser um facilitador de encontros entre as pessoas e o Senhor. Fique de pé no seu lugar.
E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Ei, teve um facilitador nessa história. Ei, teve um facilitador nessa história. Jesus Cristo foi o grande facilitador. Jesus Cristo foi o grande facilitador. Queridos, tudo vem dele. Tudo volta para ele, tudo converge para ele, tudo aponta para ele. Provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Por causa de Jesus Cristo. E quando nós nos comportamos como facilitadores, nós estamos replicando o comportamento de Jesus. Nós estamos fazendo um pouquinho do que Jesus fez, se esforçando para que nós pudéssemos ser reconectados, se movimentando para que nós pudéssemos ser reconectados e ao final de tudo apontando a glória para o Pai, para que nós pudéssemos ser reconectados. E nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Querido, feche os seus olhos. Você tem noção que muito mais dignos do que nós eram os anjos que estão lá no céu, servindo o Senhor a tempo e a fora de tempo? Os anjos mereciam carregar em si o ministério da reconciliação, mas Deus colocou a palavra da reconciliação em você. Mas Deus colocou a palavra da reconciliação em mim. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 15, 18 ao 21. Ao final de tudo isso, eu quero te lembrar que tudo volta para Jesus. Tudo vem de Jesus, tudo está centrado em Jesus. E o grande facilitador de milagres e de salvação foi Jesus.